Olá, tudo bem? O meu nome é Andréia, estou cursando o 4º ano de licenciatura em Pedagogia na Uninter, Polo aqui de São Mateus do Sul, Paraná. Estou fazendo esse vídeo de um assunto muito interessante que surgiu agora a respeito dessa pandemia de Covid-19. Eu tenho um estágio supervisionado para fazer nas escolas. Aí, como as escolas estão fechadas por conta da pandemia, a Uninter abriu oportunidade para a gente fazer o estágio online. Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse meu estágio online, para que vocês assistam, participem, deixem seus comentários. E para fazer esse novo formato de estágio aí, apresentando um plano de aula que eu fiz em casa, dentro da minha segurança aqui, e apresentar para vocês o meu trabalho. Bom, o meu plano de aula, ele consiste numa aula que eu bolei aqui para uma disciplina de formação humana e para o 5º ano, então são para crianças de 10 anos de idade, mais ou menos. O conteúdo da aula, como o meu estágio supervisionado é o de gestão escolar, então eu quis unir o plano de aula a esse conceito de gestão escolar. Então, vai ensinar para essas crianças sobre gestão escolar. As competências que eu procuro atingir dentro desse meu plano de aula, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, serão duas as principais competências a serem atingidas, que é o pensamento científico, crítico e criativo e a responsabilidade e cidadania. Os objetivos principais é que as crianças compreendam que fazemos parte da escola e da sociedade desde pequenos, para instigar nos alunos a vontade de participar dos assuntos que antes a gente considera como dos outros. Na verdade, a gente faz parte também. E proporcionar a inclusão de todos nas opiniões que levam a tomadas importantes de decisões coletivas. E propor o aprendizado de gestão escolar de forma lúdica, tornando a aprendizagem significativa para essas crianças. Em resumo, a síntese do assunto seriam os principais pressupostos teóricos que me levaram a elaborar esse plano de aula foram esses dois livros aqui, o de gestão educacional e o de teorias da aprendizagem. Bom, desenvolvimento da aula. A aula sobre gestão escolar, ela se inicia primeiramente com um debate com os alunos sobre o que eles entendem por esse conceito de gestão, né? Tendo como base as ideias de Vygotsky no que diz respeito à criança, chegando à escola, não sendo uma folha em branco, como uma folha em branco, ou seja, ela vem para a escola com uma vivência, com uma história pessoal que vai somar ao seu aprendizado dia após dia em sala de aula. Então, a partir das respostas dessas crianças, eu inicio a aula explicando detalhadamente o que significa gestão, a definição teórica sobre gestão escolar, sempre me colocando como mediadora do conhecimento, fazendo e respondendo as perguntas dos alunos. Os alunos, então, deverão refletir sobre o seu papel na gestão escolar e propor práticas para que eles possam efetivamente fazer parte da solução dos problemas da escola. Em seguida, os alunos podem se dividir em 3 ou 4 grupos e cada grupo fará um teatro, representando o que entenderam sobre a gestão escolar. No teatro, os alunos vão interpretar os vários papéis, os atores sociais que fazem parte da prática de uma gestão democrática, podendo inclusive dramatizar o que eles entendiam antes da aula sobre gestão e o que eles passaram a compreender sobre gestão escolar depois da aula. Nessa dramatização, saliento o peso de cada opinião nas tomadas de decisão. Então, os alunos vão dramatizar ali, vão contar o que eles acham, a opinião de quem vale mais, se é do diretor da escola, se é do professor, do pai do aluno, do vizinho deles, dos alunos. O teatro será uma forma deles vivenciarem a gestão escolar democrática. Porém, de que adianta eles aprenderem sobre a gestão se não puderem fazer parte da gestão da escola na vida real? Então, em conjunto com os alunos, procurar criar ou aprimorar um canal de diálogo entre todos os sujeitos atuantes na gestão escolar. Ou seja, os alunos passarão a ter voz ativa na solução de problemas do cotidiano da escola. Suas opiniões
serão levadas em conta, levadas a sério, criando assim condições para que os alunos participem ativamente. Então, com esse teatro, a gente busca assim, em sala de aula, dramatizar, ou seja, as crianças vão estar podendo mostrar se entenderam o que foi explicado, através do teatro, deixar eles se expressarem, para a gente perceber, querendo ou não, você vai estar avaliando através dessa brincadeira divertida do teatro, se eles estão compreendendo qual é a visão que eles têm, qual é a visão que eles passaram a ter depois da aula sobre a questão da gestão escolar, e que realmente eles fazem parte, porque às vezes a gente passa a vida inteira numa escola e não sabe, nem fica sabendo que tem direito à opinião, e tem. Isso é democracia. Então, não só dentro da escola, mas fora da escola, fora dos muros da escola, os alunos vão sair de lá aprendendo que podem falar, que podem participar. Não é que nem a gente às vezes diz, não, mas não adianta eu participar porque eu não vou interferir. Não adianta eu dar minha opinião porque eu não vou interferir. Vai. Se desde cedo, desde pequenos, eles saberem que têm direito à opinião, que eles podem opinar, nem sempre a opinião vai se concretizar, mas eles podem opinar, podem dar sugestões muitas vezes muito válidas, né? E esse teatro vai fazer com que eles vivenciem e eles lembrem disso para toda a vida, porque eles estão vivenciando, eles estão trabalhando em cima disso, né? Então, é importante salientar, né, que os alunos precisam brincar, precisam ver isso de forma lúdica, não sentar ali e escutar o professor falando. Por isso a importância de ter uma dramatização, de ter um teatro, das crianças se envolverem mesmo. Até a questão dos materiais ali que vai ser utilizado para aula são mínimos, basta utilizar a criatividade, cada aluno ensaia ali no seu cantinho, tanto a aula não vai ser uma aula rápida, de 1 horinha já termina a aula, é uma aula para vários dias, para uma semana de debate, tem muito assunto. Podemos até organizar visitas à diretoria, conversar com a diretora, como que ela lida com a gestão escolar, se existe a gestão democrática, se é fácil lidar com isso, com a opinião de muita gente, se ajuda, se atrapalha, enfim, ver na realidade como é que funciona. E os alunos, poxa, mas tem 10 anos, como é que eles vão entender? Eles compreendem, eles vão acabar criando isso na cabecinha deles, e melhorando, e vão começar a refletir de uma forma diferente, até levar para casa, falar para os pais que eles também devem participar, que muitas vezes os pais estão tão fora da escola, veem a escola como um ambiente que não é deles, e é nossa, de todo mundo, inclusive dos vizinhos, da escola, da comunidade em geral. A escola faz parte da nossa vida, é lá que a gente aprende tudo o que sabemos. Então a gente tem que valorizar muito a escola e a gestão da escola, que o mais certo é ser democrático para que todos podamos participar, que ela faça o melhor para todos e que todos façamos pela escola também. Então, essa concretização, a concretização do momento pedagógico, que seria no teatro, e mesmo colocar em ação mesmo, que as crianças possam realmente participar da gestão da escola, com as opiniões delas, inventar de alguma forma bilhetinhos ou um caderno que as crianças deixem anotadas suas opiniões, ou colocar um assunto, tal problema está acontecendo na escola, o que vocês acham? E dar voz para eles mesmo, de uma forma organizada, responsável, que eles entendam que o que eles falarem vai ter um peso, para que eles aprendam a ser responsáveis também. Então essa concretização do que eles aprenderam vai se fazer também ao abrir o caminho para a coparticipação dos alunos no cotidiano escolar, provocando mudanças no pensar dos alunos e, por consequência, em suas vidas. Então não vai parar ali na sala de aula, ele vai levar para a vida toda. Então é bom a gente refletir, né, sobre a questão da gestão escolar democrática, sobre dar voz aos alunos, que muitas vezes a gente considera eles imaturos demais para determinados assuntos e acaba não abordando isso em sala de aula, né? Tanto que essa matéria que eu propus aqui no meu plano de aula não tem muito bem onde encaixar, não é ciências, não é história, muito menos matemática ou língua portuguesa. Então, aqui nas escolas de São Mateus do Sul, ao invés de chamarem de ensino religioso, chamam de formação humana. Então, aborda mais do que só a religião. Aborda também assuntos do dia a dia, da vivência, né? Como, por exemplo, esse de gestão escolar. Não achei uma disciplina exata para isso, mas a questão da formação humana caiu bem, porque está formando eles
né, como ser humano atuante, crítico, reflexivo, que é o que mais se fala hoje dentro do que a gente está estudando em pedagogia. Ainda falta muito para a gente chegar a esse patamar de crítica, reflexão, crítica no bom sentido, né, para que todos participem, saibam dialogar, saibam ouvir, saibam respeitar as diferenças, né, respeitar as opiniões, ouvir, tentar fazer acontecer para o bem comum, não só de um ou dois que estão no poder, né. Então, como eu já falei, a parte de objetos, de materiais que vão ser utilizados nessa aula é muito simples. Por exemplo, para fazer um teatro ali, a própria lousa, o quadro negro, uma carteira, uma cadeira, né? Às vezes a criança ali vai querer se vestir como um adulto, colocar um paletó, uma gravata, deixar as crianças deixar acontecer, fazer com que elas tenham aquele tempo de ir para casa, de preparar essa dramatização, que eles conversem em casa, até mesmo muito interessante falar com o diretor, ver a opinião dele, porque ele está envolvido diretamente com a gestão, ele é que é o principal gestor da escola, e como é que ele ouviria essas crianças, de que forma poderia abrir as portas da diretoria, da direção escolar, assim, para que todos pudessem participar, né? Para que todos pudessem dar a sua opinião, né? Qual seria a melhor forma. E não esquecendo e colocando assim como muito importante, toda aprendizagem, para ser significativa, ela tem que ter um sentido para a vida. Então, se você sabe como funciona a tua escola, se você vê que você pode participar, que você não está lá só olhando o que a diretora está fazendo, você está olhando, às vezes como criança, você olha e vê realmente, poxa, eu podia fazer diferente, numa dessa funcionaria melhor, mas você é criança, você não vai falar. Então, colocar isso para a criança, sim, ela deve, ela pode falar, está nos livros, a criança tem que participar da gestão escolar, porque a gestão escolar deve ser democrática. E se a criança pode participar, os pais também, as crianças chegam em casa, comentam com os pais, chamam os pais para dentro da escola. Hoje em dia está fazendo muita falta a presença do pai, da mãe, dos familiares, do tio, avós na sala de aula, na escola, não necessariamente na sala de aula, mas na escola participando ativamente das questões. A escola, às vezes até em reuniões, assim, os pais não participam e depois reclamam que as coisas não estão acontecendo. Então a gente, como pai, como mãe, tem que participar, como professor, tem que procurar ensinar essas coisas para as crianças para que elas chamem os familiares para a escola, que só todo mundo participando que vai acontecer, que o ensino vai ficar melhor, que as relações humanas que hoje em dia estão tão complicadas vão ficar melhores, a gente vai começar a compreender melhor o funcionamento da escola, não criticar tanto, procurar ajudar mais, né? Porque a escola não é uma coisa fácil, né? Existem muitas pessoas, muitas vivências, muitos problemas, muitas regras rígidas para serem seguidas e às vezes os pais, ou mesmo quem está por fora, leigos, não entendem da dificuldade que é estar numa escola, estar à frente de 20, 30, 40 alunos numa sala de aula e para que todos prestem atenção, todos aprendam, cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem uma vontade quando chega em sala de aula de querer aprender, outros estão com problemas em casa, às vezes não conseguem aprender, então existem N fatores assim dentro de uma escola para aprendizado, dificuldades, facilidades, e que se a família vem, participa, principalmente nessa questão aqui desse plano de aula, da gestão escolar, seus alunos aprendem sobre isso, eles vão se tornar adultos que aprenderam, né? Quem de nós aprendeu sobre gestão escolar quando era criança? Eu, por exemplo, estou aprendendo isso só na faculdade, gestão escolar. Eu achava que isso só cabia ao diretor. O diretor tem que fazer tudo sozinho. Cria uma PMF que alguns pais vão auxiliar, apenas aqueles pais, mas ninguém tem direito a opinião nenhuma, e não é assim. Então a democracia começa na escola, para depois a gente saber votar e saber participar, que a gente não participa, a gente acaba só assistindo e olhando, e é isso que a gente não quer mais para os nossos alunos. A gente quer que eles participem, que eles assistam, que eles vejam, que eles digam que não estão gostando. Então é criar
um ambiente propício para que eles tenham autonomia, que todos os alunos, todos ou a maioria, cresça com autonomia, cresçam críticos, reflexivos sobre as atitudes que têm, as atitudes que podem ter, que toda opinião vai ter que ter um peso, tem um peso, e eles vão ter que saber dar essa opinião de uma forma responsável, não apenas por dar a opinião. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz tem responsabilidade, tem que ter embasamento. Então, para propiciar isso para esses alunos. São novos, apenas 10 anos, mas é o começo de tudo, o começo da gente aprender a ser cidadão, a participar da democracia, começando pela escola. Então é isso aí, muito obrigada, espero que gostaram, deixa aí seu comentário, um abraço, até a próxima.